CEL, Centro Espiritual Universalista. Sejam todos bem-vindos. Nossa casa fundamenta-se nos pilares de estudo e trabalho firmados no kardecismo, Umbanda Universal e esoterismo. CEL significa caridade com nossos irmãos em Cristo Jesus, esperança de um mundo melhor, união do grupo para o amor incondicional. Essa casa foi edificada por muitas mãos e é com imensa alegria que expressamos a nossa gratidão a todos que auxiliaram e aos que seguem auxiliando nesse projeto. Cada ato de bondade, cada momento de reflexão e cada passo dado com o coração aberto nos aproxima da plenitude e da harmonia ao encontro do amor do Mestre Jesus. A jornada espiritual é uma caminhada contínua de crescimento e autodescoberta. Cada dia nos oferece uma nova oportunidade para aprendermos, evoluirmos e nos conectarmos mais profundamente com a nossa essência. Ao buscarmos a evolução espiritual, lembramos da importância da gratidão, da compaixão e do amor. E para auxiliar você nessa jornada, a casa oferece atendimentos fraternos e mediúnicos, com palestras de desenvolvimento espiritual e humano, passes energéticos, desobsessão, apometria, cirurgia e cura espiritual, consultas com o guia e emanação de energia à distância. Sinta-se acolhido nesse lugar de amor e caridade. Vivencie momentos de cura e conexão com a espiritualidade. Aprendemos e crescemos juntos quando estamos em comunidade. A família CEL, juntamente com todas as egrégoras espirituais de luz e de amor que aqui atuam, expressam com muito carinho a mais profunda gratidão a todos pela confiança nos trabalhos realizados. Estamos entusiasmados e confiantes para seguirmos em frente nessa jornada conjunta e evolutiva, construindo um futuro ainda mais brilhante. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos os presentes e boa noite a todas as famílias que se encontram em seus lares. Eu convido a todos para que nós possamos fazer a abertura desta noite. E as pessoas que se encontram em seus lares poderão colocar um copo ou uma jarra com água para ser fluidificada e no final dos trabalhos poderão beber. Então, neste momento, eu convido a todos para que possam sentar confortavelmente, descruzar os seus braços, a palma da mão virada para cima, fechem os seus olhos e vamos nos conectando com toda esta energia de amor e luz presente neste local. Vamos nos desligando de todas as nossas preocupações e vamos pedindo ao Divino Mestre, a Mãe Maria, tudo aquilo que nós viemos buscar nesta noite. E vamos receber conforme o nosso merecimento. Vamos nos concentrando suavemente e agradecendo por mais este dia e por esta oportunidade de estarmos reunidos. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus Pai, a Mãe Maria
e ao Mestre Jesus, e a todas as forças de luz e amor e cura que se fazem presentes nesta noite, para ajudar a todos que aqui se encontram e que necessitam conforme a intenção de cada um. Vamos elevando os nossos pensamentos e elevando. Vamos entrando em sintonia com as energias de luz, pedindo que venham sobre nós, nos acolhendo, nos amparando, nos orientando e nos protegendo, trazendo a coragem, a fé, a harmonia, a paz e a sabedoria, para compreendermos a nossa missão reencarnatória nesta vida e que tenhamos a determinação necessária para seguirmos nossa jornada evolutiva, no melhoramento pessoal e na iluminação divina. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas e pela graça de estarmos neste dia junto a vós e sentir vossa presença em nós, fortalecendo a nossa alma e curando todo o nosso ser. Nesta noite, nós te pedimos, Senhor, de toda a criação, Deus Pai, Mãe Vida, cuida de nós, cuida da nossa vida, cuida da nossa família e cuida dos nossos lares. E neste momento eu convido a todos que possamos fazer a oração que está no telão. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja e assim é. Neste momento eu convido a todos que nós possamos fazer 1 minuto de doação de energia, deixando sair do seu cardíaco a cor rosa, a cor azul e a cor verde. Então vai mentalizando quem precisa receber essa energia. Algum familiar seu, as pessoas doentes, pessoas acamadas, pessoas com pensamentos suicidas, as crianças, os idosos.
e por todas as famílias do nosso lar. Então deixa sair do seu cardíaco essa luz. Agradecemos toda a energia doada e a espiritualidade se encarregará de levar as pessoas. Nós temos alguns lembretes. Lembrando que sempre na última sexta-feira de cada mês, das 14h30 às 16h30, a Casa Céu tem atendimento oncológico ou qualquer doença. Quem precisa desse atendimento será bem-vindo. E esse mês de março será no dia 27. Lembrando também que nós teremos o terceiro brechó. Ele será realizado nos dias 14 e 15 deste mês. No dia 14 é das 9 às 17 horas e no dia 15 é das 9 às 12 horas. Todos estarão convidados. Lembrando também a campanha da arrecadação de alimentos não perecíveis. É uma arrecadação permanente, então se você puder trazer, né, sempre que quiser, vai estar aberto a isso. E a casa distribuirá a quem necessita. E também nós temos o projeto solidário Higiene Feminina. Quem puder contribuir com produtos de higiene feminina, a casa também está arrecadando para esse projeto. E também nós temos uma ação entre amigos. Os prêmios serão em valores. O sorteio será no dia 7 de maio, às 20 horas, neste local. E quem puder adquirir números, né, tem na secretaria com a Beatriz ou a Tânia. E se alguém se sentir que pode também vender os carnezinhos, pegar, é só falar com elas e passar lá na frente. O meu boa noite a todos. E agora nós ficamos com o Evangelho no Lar com a nossa colega Marlene. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje vamos ler: Dai a César o que é de César. Então, os fariseus, tendo-se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a palavra nem a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto: é-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é essa imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, tendo ouvido falar dessa maneira,
admiraram-se de sua resposta e deixaram e se retiraram. Então, a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagá-lo, o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, estavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhe era devido. Então, essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sobre uma forma prática e usual, e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. E ele condena todo prejuízo material e moral, acarretando a outro toda violação dos seus interesses, e prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim para com todos os indivíduos. Então, vamos refletir um pouco sobre o nosso tema. Então, a frase foi uma resposta de Jesus para evitar uma armadilha engendrada por fariseus e herodianos sobre se era lícito pagar impostos ao Império Romano que ocupava a Judéia. E Jesus, então, responde, dai a César o que é de César e o que é de Deus, o que é de Deus. Isso está em Mateus 21, 22. E o ensinamento separa as obrigações terrenas, que é governo e sociedade, das espirituais, que é Deus. E isso é de Deus, Então, e refere-se a cumprir leis, impostos e responsabilidades sociais enquanto se vive no mundo, que é dai a César, E o que é de Deus? Refere-se à fé, à lealdade suprema e valores como o que é divino. E podemos considerar como um chamado ao equilíbrio espiritual, indicando que a fé não deve negligenciar o dever cívico, mas também não deve comprometer os valores espirituais. E aí, Jesus também tem a passagem, de Zaqueu. E aí a gente nos questiona, por que não são todos igualmente ricos os homens? Não são por uma razão muito simples. Matematicamente demonstra que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, e que, feito essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela desigualdade dos talentos
e aptidões. Então, resultado disso tudo seria a destruição de todos os grandes trabalhos que acontecem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Então, há almas que se entregam ao mal apenas porque não foram despertadas para o bem. E Zaqueu era uma dessas almas. Ele era chefe dos publicanos. Aqui. Chefe dos publicanos, né? E cobrador de impostos. E ele enriqueceu de modo ilegal. Mas depois de alguns anos, ele recuperou e procurou empregar o dinheiro de modo que beneficiava a todos que lhe rodeavam a vida. Ao encontrar o Mestre Jesus, ele disse: Senhor, distribua aos pobres a metade dos meus haveres, e se lesei a alguém, seja do que for, restituo quadruplicado. E ele não disse distribuirei, ele disse vou restituir, né? Eu restituo o que significa bem, a realidade de sua transformação moral. Então, Zaqueu, tendo consciência do que estava acontecendo, né, resolve mudar, e isso é uma transformação moral. E podemos citar também aqui o trecho bíblico em que fala do tesouro enferrujado, né? O vaso e o ouro e a prata se enferrujam. Então, tudo que a gente ajunta aqui na terra, fica aqui mesmo, né? Porque não dá para levar mesmo. Tem outra passagem também, que Jesus estava sentado diante do tesouro do templo, isso em Jerusalém, e olhava a multidão que depositava moedas no tesouro. Muitos ricos depositavam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e depositou 2 pequenas moedas, que valiam uns poucos centavos. Então Jesus chamou os discípulos e disse: eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos os outros que depositaram moedas no tesouro. Porque todos depositaram do que estava sobrando para eles, mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Então, meu filho, se você se apresenta para servir a Deus, permanece firme na justiça e na fé, e prepara a tua alma para a provação. Tenha o coração reto, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Une-se ao Senhor, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Estenda a mão ao pobre e você será plenamente abençoado. Que sua generosidade se estenda a todos os seres vivos e não negue sua atenção nem aos mortos. Não evite os que choram e tenha compaixão com os que sofrem. Não demore para visitar um doente, porque isso te fará mais humano. Em tudo o que você faz, lembre-se do seu fim e jamais desvie teu olhar das coisas de Deus. Então, se a gente conseguir refletir sobre a nossa reflexão, a gente chegará ao infinito, né? Gratidão a todos. E eu peço nesse momento, então, que vocês fechem os olhos e respirem 3 vezes profundamente. E assim a gente se prepara, então, para o passe.
Boa noite a todos. Nesse momento, vamos nos concentrando, fechando os nossos olhos suavemente. Fazendo respirações suaves e tranquilas. Refletindo serenamente em tudo que precisar e no que veio aqui buscar nessa noite. Iniciamos esse passe espiritual pedindo a presença de Deus Pai, Criador, de seu Filho Jesus Cristo, sob a luz do Espírito Santo e de Mãe Maria, e de espíritos amigos de luz para receber esse passe. Mentalize também a presença do seu guia espiritual, seu anjo da guarda, que através de boas intuições está sempre ao seu lado, para orientá-lo e protegê-lo. Agora, peça aos benfeitores espirituais e a Deus, Jesus Cristo, que o ajude a realizar sua limpeza espiritual. Senhor, de infinito poder e bondade, ajudai-me a retirar de minha mente todos os pensamentos negativos e deprimentes que se encontrem ali alojados, frutos de minha condição de ser imperfeito, ideias de vingança, pensamentos morais inferiores, raciocínios pessimistas e egoísmo. Sejam afastados de minha mente, como folhas secas que se soltam das árvores e são levados pelo vento. Peço também que me ajudem a retirar do meu peito todos os sentimentos inferiores, como a mágoa, a tristeza, a solidão e o desamor, e sejam evaporados no ar como fumaça e levados para serem transmutados na luz em amor. Que meus desequilíbrios emocionais, frutos do nervosismo, da falta de paciência, da ansiedade e estresse, sejam corrigidos, visando uma nova harmonia no meu ser. Que todas as doenças alojadas em meu corpo tenham seu mecanismo e enfermidade interrompido, e meu sistema de defesa orgânico inicie um forte processo de recuperação da minha saúde e de minha vida. Que assim seja, e assim é. Então, neste momento, eu convido as pessoas que poderão passar a tomar a água fluidificada e, na sequência, pela ordem da fila. E aqueles que têm os atendimentos vão se dirigir lá atrás e aqueles que ganham o atendimento aqui também. Se receber uma fichinha, não fique assustado, mas lá você vai ter o atendimento que precisa ser feito. Uma boa noite.